Estarei sempre atento ao modo como a proposta do tema articulou esses dois polos. Não sei se foi de caso pensado, mas foi muito feliz. Porque, veja, o tema não é fé católica e contemporaneidade, como se fossem duas realidades estanques, que não se comunicam, como se fossem duas salas vizinhas. Não é fé católica e contemporaneidade. Também, graças a Deus, não é fé católica versus contemporaneidade, como se fossem realidades antagônicas, inconciliáveis. Mas vejam, fé católica na contemporaneidade, dentro da contemporaneidade. Isso porque, meus caros irmãos, não há outro tempo, nem como Cronos, nem como Kairos. Não há outro tempo, nem outro espaço, como realidade antropológica, cultural, para viver a fé católica, que não o mundo contemporâneo. Então, nem a fé católica, como se vivia nos primeiros séculos, na antiguidade, esse mundo acabou-se. Não é a fé católica na cristandade medieval, é a fé católica hoje. Não tem outro lugar para viver a fé católica. Não tem outro lugar cronológico. Não existe outro lugar cultural. É aqui que a gente tem que ser católico. Não tem para onde correr. Não existe máquina do tempo. Então, é a fé católica na contemporaneidade, nessa situação atual. É aí que Deus vem ao nosso encontro. E quando eu digo aí, Deus vem ao nosso encontro, eu já me recuso a fazer uma análise neutra, fria, como um sociólogo poderia fazer. Não, aqui nós estamos, veja, no âmbito da fé. Nós queremos pensar a fé católica e a contemporaneidade, essa relação, mas à luz de Deus, sabendo que Deus existe, que Deus é presente, que Deus intervém na história, que Deus guia nossos passos. Então é aí, na contemporaneidade, que Deus nos vem ao encontro. Aí nos interpela, aí nos oferece a sua salvação, aí espera a nossa resposta e finalmente aí nos envia em missão de testemunhá-lo como presença salvífica. Então eu vou agora caracterizar um pouco a fé católica. Veja, não é a igreja católica, mas a doutrina, a fé, o anúncio, o sistema de crenças católico. Gostaria de colocar um pouco as ideias, alguns dos traços essenciais da nossa fé. Depois vou fazer o mesmo com a contemporaneidade e no terceiro momento algumas pistas para relacionar isso. Então, gostaria de colocar isso em 7 pontos rápidos. Não é então um comentário do credo, não é isso, mas uma tentativa de caracterizar aquilo que é a nossa fé. Primeiro, a nossa fé católica e o cristianismo em geral radica-se num evento. Jesus de Nazaré, concretamente. Veja, um personagem histórico, Jesus, crido como Deus feito homem, morto e ressuscitado verdadeiramente por nós, doador do Espírito, que torna presente este Espírito, torna presente e atuante nos corações e na história o reino do Pai trazido pelo Cristo Jesus. Então vejam, a nossa fé, catolicismo, é irredutível a uma ideia. O catolicismo, a nossa fé, não é uma gnose, não é uma abstração, não é uma doutrina humanista. Não é nada disso. A gente tem que voltar sempre na nossa fé ao evento fundante, ao evento original. Tudo começou com um túmulo vazio. Tudo começou com aquele Jesus de que falava Festo. Lembram de Festo? Veja,
no final dos anos 50, comecinho dos anos 60, lembram que Festo diz ao rei Agripa: esse Paulo, quando eu fui julgá-lo, tomei um susto. Não era nenhuma das questões que eu esperava, a questão da condenação dele. Eram umas questões a respeito de um certo Jesus que morreu e Paulo afirma está vivo. Aqui, veja, a nossa fé, a nossa vida de católicos, o que nós cremos, a nossa esperança, radica-se num evento concreto: Jesus. Jesus e o seu mistério são aquilo que von Balthasar chamava de universal concreto. Veja, Jesus é aquele personagem, é aquele evento acontecido num tempo, num espaço, numa cultura, portanto bem concreta, e que, no entanto, é significativa para todos os tempos, para todas as culturas, para todas as realidades. Veja, é o universal concreto. Segundo, ainda caracterizando a fé católica. Então, uma fé que nasce de um evento, que tem que voltar sempre a este evento, que tem sempre que ser fiel, colocar-se à escuta deste evento. Senão se dilui, senão vira pó, vira nuvem, vira gnose, certo? Vira ideia abstrata. Pois bem, segundo, por sua vez, o evento Cristo é plenitude e ponto focal de uma revelação histórica, acontecida como fatos, palavras e experiências no horizonte da vida e do caminho temporal de um povo, Israel. Jesus de Nazaré não cai nas nuvens assim, à toa. Jesus de Nazaré só pode ser compreendido no horizonte da história religiosa de Israel, compreendida como história da salvação. História que continua na igreja, no mistério da igreja. O Novo Testamento mostra exatamente isso: o mistério de Cristo, cume da história da salvação, presente no mistério da igreja. Esse segundo aspecto é da nossa fé, é fundante, é estrutural da nossa fé. Veja, atenção aqui, a nossa fé não é uma filosofia. Deixa eu insistir nisso. A nossa fé, ela se funda numa revelação histórica, fatos, vivências. Veja, um evento, Cristo Jesus. Então a gente tem que sempre voltar e se colocar à escuta, em contato com este evento fundante. Vou repetir esta ideia porque é importante. Se a gente se descolar deste evento fundante e não voltar continuamente a ele, a nossa fé vira gnose, uma abstração, uma teoria manipulável, facilmente descaracterizável ao gosto das modas de cada época e de cada situação. Bom, terceiro, porque Deus falou na história da salvação, falou na plenitude dos tempos, de modo pleno em Jesus, nosso Senhor. Porque Deus falou, porque se encarnou, porque desejou e estabeleceu a igreja. Atenção aqui, a igreja não se faz, a igreja não é nossa, é dele. Nosso é um partido político que a gente funda, nosso é um clube que a gente inaugura. A igreja não é nossa. Na tradição patrística, na tradição neotestamentária, a igreja não é nossa. Até mais, a igreja nos precede, é mãe. Veja, é diferente da ideia protestante, a igreja como congregação. Primeiro existimos nós, nos congregamos a igreja. Essa não é a tradição católica, nem a tradição oriental ortodoxa, porque não é a tradição patrística. A igreja nos gera, a igreja nos é anterior. Orígenes falava aquela frase fantástica dele: Deus criou o mundo. Olha que leitura do livro do Gênesis. Deus criou o mundo para dar uma festa de casamento. Que festa? A festa
do seu Filho com a igreja. Pronto. Deus criou o mundo para isso. E a origem diz, comentando Gênesis, Ele os criou homem e mulher. O homem é Cristo, a mulher é a igreja. É verdade. O homem é Cristo, enquanto a humanidade é assumida por Deus, novo Adão. A mulher é a humanidade redimida, a igreja. Então veja, a igreja é nossa mãe. A igreja, no plano de Deus, nos precede, nos gera. Então, a igreja, porque Deus falou, porque se encarnou, porque desejou e estabeleceu a igreja, a fé católica tem uma estrutura doutrinal. Então veja, o cristianismo é uma religião de encarnação. Isso aqui é sempre problemático para a gente, né? Porque não pode ser reduzido a uma ideia. Deus entrou na matéria, Deus falou, Deus entrou numa cultura, Deus encarnou-se. Sempre houve no cristianismo uma resistência muito grande a isso. A gnose, a heresia gnóstica, o movimento gnóstico foi a primeira tentativa de negar essas consequências da encarnação. É mais fácil manter um Deus ideia, né, do que um Deus que se encarna, um Deus que pode ser tocado, que pode ser circunscrito. Pois bem, porque Deus se encarnou, Ele estabeleceu uma igreja concreta, com uma estrutura doutrinal, ritual, aqui eu penso na liturgia, nos sacramentos, e organizacional, aqui penso nos ministérios, sobretudo os ministérios ordenados, que possui, atenção, elementos indisponíveis ao nosso arbítrio e às vicissitudes históricas e culturais. Se na igreja existem realidades mutáveis, adaptáveis, que evoluem, e assim deve ser, porque a igreja, exatamente porque é encarnada, é viva, mas ela tem, certo, toda uma gama de realidades que é indisponível à nossa manipulação. Por exemplo, os sacramentos. Nós não podemos, né, nem um concílio, nem um papa pode aumentar ou diminuir o número dos sacramentos. A igreja chegou aos poucos à consciência de que era certo. Na Idade Média, essa reflexão atinge o máximo no sentido de sistematizar. Acabou-se. Né? A igreja, os ministérios ordenados, o sacramento da ordem em 3 graus. Né? O primeiro grau não é o diaconato, é o episcopado. O segundo, o presbiterato. O terceiro, o diaconato. Vejam, e acabou-se. Então, né, os dogmas da igreja. Então, há toda uma gama de realidades que, a gente diria no direito canônico, né, que são de direito divino, que faz parte da fé católica e que, portanto, são indisponíveis ao nosso arbítrio e às vicissitudes históricas e culturais. Seja hoje, contemporaneidade, como no passado, algumas coisas não podem mudar. Não podem. Tá certo? Nem que o Papa quisesse. Não pode mudar. Quarto, a igreja não se faz a si própria, não se pertence e não pode dispor de si própria, mas é totalmente referida a Cristo e do seu Senhor totalmente dependente. A igreja não pode se refutar. A igreja não tem vida própria. Atenção para isso. É inadmissível um católico, né, descomprometido com a sua vida pessoal com Cristo, sua moral pessoal, descomprometido com a comunidade dos crentes, a comunidade eclesial e com o seu papel na vida social, no seu trabalho, no modo como vota, no modo como se relaciona com os que são dependentes nas funções no trabalho. Pois bem, sexto, a comunidade cristã é depositária da missão de ser sal, luz e fermento no mundo, tendo de Cristo um mandato missionário irrenunciável e de fazer discípulos meus. Então, não se trata de fazer propaganda, não se trata de concorrência conceita, não se trata de vontade de poder, porque se tem mais membros, tem mais prestígio, poder de barganha, não é nada disso. É uma missão intrínseca à igreja. E de
fazer discípulos meus. Mas também aqui, veja, a igreja sabe que Cristo é o Salvador universal, o único Salvador. O único. Não existe outro Salvador além de Cristo. É o único. E ela mesma, como corpo desse único Salvador, é sacramento de salvação para todos os povos. Aquilo que a Lumen Gentium disse, aquilo que a Ad Gentes disse. Resumindo, aquilo que o Vaticano II disse, que a Dominus Jesus no ano 2000 recordou, e que parecia que estava todo mundo esquecido disso. Essa é a convicção desde a antiguidade. Essa é a convicção do próprio Cristo, caminho, verdade e vida. Essa é a convicção da geração apostólica, dos padres da igreja. Essa é a fé católica. Essa é uma daquelas coisas irrenunciáveis. Então, a dinâmica missionária da igreja é essa. Nasce daqui, da certeza de que Cristo é o Salvador universal, da certeza de que a igreja, como corpo de Cristo, é ministra dessa salvação para todos os povos. E que a igreja tem o dever de servir a humanidade, dando-lhe a chance de conhecer essa alegria, de conhecer essa graça. A evangelização não é uma imposição, não é uma violência, é partilhar uma alegria. Quando eu descubro algo muito grande, muito bom, algo que me transformou, algo que é importante para mim, é uma necessidade intrínseca comunicar às pessoas a quem eu amo. Dito em palavras bíblicas: ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. Veja, muito bem. E por último, a igreja vive e se compreende, e compreende o mundo no horizonte de uma tensão escatológica. A igreja sabe que a história, que ela própria, que cada um de nós, não é o fim da nossa existência, não é aqui. O fim da nossa existência, com F maiúsculo, é transcendente, é a glória, é a plenitude do reino. E é essa plenitude, este escatom, veja, que aponta e esclarece o fim da nossa existência pessoal, da nossa existência comunitária como igreja, como comunidade humana e de todo o universo, a existência cósmica. O escatom é realmente dado, veja, isso aqui é uma coisa muito importante também. O escatom, essa glória final, esse futuro com F maiúsculo que o Senhor nos preparou, esse escatom que realiza todas as aspirações humanas, que enxuga toda lágrima, que dá sentido a toda dor, que dá força para viver e para lutar. Veja, esse escatom é realmente dado e experimentado já agora no rito sagrado do sacrifício eucarístico, que é memorial do Senhor lá atrás, voltar ao evento, mas é também penhor do mundo que ali vive. Vocês vejam, já 3 vezes ou 4 eu falo verdade, porque é central na experiência cristã. Tire a experiência litúrgica, tire o banquete do sacrifício eucarístico, e o cristianismo se dissolve totalmente numa ideia. Certo? Bom, então esses são os traços que eu queria salientar da nossa fé católica. Nosso credo, nossa catequese, tudo está dentro dessas coordenadas que eu tentei apresentar aqui. Agora, algumas características da cultura contemporânea, mas só algumas características significativas para a vivência e transmissão da fé católica. Na cultura contemporânea, como é que nós, como católicos, nos colocamos? Que elementos são mais assim, merecem a maior atenção, para que a gente se coloque e transmita a fé católica? Bom, logo de saída, 2 realidades fundamentais na cultura contemporânea. Primeiro, a globalização. E quando eu falo aqui, não é uma globalização só econômica, mas uma verdadeira revolução digital, que tornou o planeta uma aldeia global com uma antes impensável circulação de ideias e realidades culturais. É danado, né? Não falo nem só como Salvador, mas cidades bem menores. Aí você já sente esse caldo cultural
né, essa onda globalizada. Tanto que hoje, em qualquer lugar do Brasil, né, com raríssimas exceções, se você perguntar o que é um muçulmano, o pessoal já sabe o que é um muçulmano, o pessoal já ouviu falar em Bin Laden, o pessoal já sabe o que é terrorismo. Acabou-se, né? Então é um mundo realmente que tornou-se uma aldeia global. A consequência disso, o aparecimento de uma sociedade incrivelmente multicultural. Você não tem mais, praticamente hoje, com os meios de comunicação, uma cultura fechada. Se nenhuma cultura é estática, mas hoje a dinamicidade, a interação entre experiências culturais, na sua diversidade, é um negócio impressionante. Com implicações sérias. A interação de ideias, o encontro, o choque, o desencontro de visões religiosas, a tendência sincrética que nasce disso. Então, veja, a gente há 30 anos atrás, quando falava budismo, islamismo, parecia uma coisa tão distante do outro mundo. Hoje está às portas. Hoje são realidades próximas. Então, multicultural hoje não é somente uma sociedade como uma cidade como Nova York ou como Londres. Não. Hoje todos nós temos, por conta dos meios de comunicação, né, da comunicação em tempo real, dessa revolução digital, nós temos sim uma experiência hoje dessa multiculturalidade. Pois bem, o uso mercadológico da religião, a explosão das seitas, tudo isso é consequência dessa multiculturalidade. Um segundo aspecto, idealmente a cultura contemporânea é herdeira do positivismo, então uma cultura que valoriza o tocar, o medir, né, o controlar, e do imanentismo, plasmados nos últimos séculos. A grande tendência é viver como se Deus não existisse. Nós somos os senhores dos planos. Nós somos o critério da sociedade. O grande problema hoje da filosofia, da sociologia, mas só da filosofia, lembre, por exemplo, de Habermas, é onde ancorar. Se não tem Deus, se não tem Deus, onde é que eu sustento um projeto comum de valores, de convivência para a sociedade humana? Não é porque se tem uma autoridade maior que essa sociedade, essa autoridade seria Deus. Não é? Ou então, para os deístas do século XVIII, pelo menos um motor imóvel. Vocês peguem, por exemplo, Voltaire. Voltaire odiava o cristianismo. Voltaire chamava Cristo de infame. Os seus escritos ele terminava dizendo: esmaguemos o infame. Mas Voltaire tinha pavor da ideia de uma sociedade sem religião. Sem Cristo, óbvio. Sem revelação, óbvio. Mas um Deus relojoeiro não pode faltar. Por quê? Porque ele garante a ordem social. Porque ele garante, veja, ele garante um substrato para os valores, para critérios que tornam a convivência humana possível. Ora, se agora nem isso se admite, onde sustentar esses valores? Então nós vivemos sim numa sociedade que é herdeira desse positivismo, do racionalismo, do imanentismo, plasmados a partir sobretudo do século XVIII, francês. Né? Fracassados os grandes sistemas ideológicos do século XX, nazismo, marxismo, fascismo, tudo isso, assiste-se hoje ao triunfo da razão pragmática, que engendrou uma sociedade do bem-estar, do consumo e do imediatismo. Não é nem a ciência hoje que é o xodó, é a técnica. Conseguiu fazer, o homem é capaz de fazer, então nada nos impede. O importante é que nos dê bem-estar, que nos dê um consumo, a satisfação imediata das nossas demandas, dos nossos desejos. O resultado, uma sociedade extremamente secularizada. Os sinais do sagrado, as referências ao sagrado desapareceram. É nossa luta hoje para tentar manter alguns sinais do cristianismo. Essa luta, veja, não é uma questão de a Igreja Católica querer se impor, mas é de não apagar sinais do sagrado. Pequenos suspiros, respiros, que lembre ao ser humano que ele não se reduz à imanência. Bom, terceiro, são 5 pontos.
Nossa cultura se ressente de um materialismo prático, mas surpreendentemente convivente com uma religiosidade. A gente tem esses dois movimentos que parecem incompatíveis. Por um lado, viver como se Deus não existisse. Por outro lado, uma religiosidade. Mas cuidado, que sentimento religioso não quer dizer exatamente fé. Cuidado. Porque é um sentimento religioso, tá certo? Subjetivista, individualista, sentimentalista e às vezes esotérico. É também, veja, na lógica hoje da autossatisfação. Um Deus que me satisfaz. Uma religião sob medida para mim. Quando aquela não me agrada, eu posso ir na prateleira do supermercado de religiões e pegar uma outra. Veja, é a mentalidade, né, que me satisfaz. A mentalidade egocêntrica, subjetivista, individualista, sentimentalista. Por isso que a gente, por mais mágico que queira fazer, a gente não vai deter o crescimento das seitas. Nem pensa. Nem vai aumentar ou se manter estável o número de católicos. Nem pensa. Vai diminuir. Isso não tem jeito. E a gente não deveria estar esquentando a cabeça com isso. A nossa questão não deveria ser se os católicos estão diminuindo. A nossa questão deve ser se a gente está sendo fiel ao que a gente deve fazer. O número de católicos não depende da gente. A gente vai ver depois, eu espero, que isso ainda é um vício que a gente tem um cacoete de mentalidade de cristandade. Né? O Papa tem, os bispos têm, os padres têm, todo mundo tem. Todo católico tem a mentalidade, o cacoete de cristandade. Se a gente não for maioria, parece que o mundo caiu. A gente se sente seguro com isso. Quando a nossa segurança devia ser Cristo, não a maioria. Mas a gente vê já. Bom, então veja, um quarto aspecto da cultura contemporânea. No tocante à religião e aos valores, tem-se de modo geral uma forte pressão relativista hoje. Claro, diante, pensa, da multiculturalidade, diante de uma religiosidade subjetiva, diante de uma visão imanentista, materialista, claro, o resultado é, diante da religião, diante da moral, uma visão relativista. Na nossa cultura, a religião como instituição, veja, como instância dogmática, como a religião como instância que pode dizer como eu devo viver, é percebida como realidade alienante e opressiva. Alienante e opressiva. Eu preparei essa conferência ontem. Aí eu estava, entre uma coisa e outra, eu fui fazendo experiência desse negócio. Aí eu coloquei na minha página no Facebook, coloquei bem assim, o divórcio como coisa normal, o casamento gay como coisa positiva, um bocado de coisa assim, eutanásia. O que é que você acha? É Cristo ou isso? Para ver a reação. A igreja deveria se preocupar com os padres pedófilos, não sei o que exatamente. Qualquer coisa que a igreja diga que tem a ver com dogma, com doutrina ou com norma moral, é visto como uma coisa alienante, uma coisa opressiva. Tá certo? E por último, quinto, por outro lado, no mundo de hoje, há uma sede de comunhão tremenda nessa sociedade que massifica. Você deseja o surgimento das tribos, né? Jovens que se formam em tribos, com gestos, ou modo de vestir, ou algum interesse. Você deseja essas redes sociais mesmo. Né? Na verdade, são tentativas de criar comunhão. Não tem jeito. Certo? Por um lado, essa dispersão, essa massificação. Por outro, essa sede de comunhão, de solidariedade, essa sede de valores perenes. Em suma, a sede do sentido, de um sentido para a existência. O homem atual continua buscando, continua sedento, continua cativo do mistério, ainda quando desejaria esquecer.
Diante disso, como pensar um pouco a fé católica no calmo da contemporaneidade? Nós vamos unir agora, tentar articular esses dois polos, fé católica e contemporaneidade. Eu lhes digo, sem medo, com toda a convicção do meu coração, essa situação é uma chance, um perigo e um desafio. Chance, enquanto nos apresenta inúmeras possibilidades de viver e testemunhar nossa fé em Cristo e na sua igreja. Basta pensar nos meios de comunicação, nas comunidades virtuais. É impressionante o que a gente pode fazer em matéria de evangelização usando a internet. Eu mesmo tenho tido experiência disso. Nunca pensei em mexer com a internet, com isso, mas fui fazer por necessidade. É impressionante. Então as possibilidades são enormes. Essa sede de comunhão, ela abre possibilidades para que você realmente jogue ali a semente do Evangelho e veja frutos impressionantes. Às vezes é mais belo, é mais promissor do que um catolicismo ali cultural, mais inerte, inercial, que você vai jogar ali a semente. Aqui na Bahia às vezes tem muito isso. Confrarias, tradições, muita religião e pouco cristianismo. Às vezes acontece isso. Muita religião e brigas por causa de uma fileira. Veja, fazer já uma autossatisfação, uma sedimentação. Veja, então você tem chances assim belíssimas de jogar a semente do Evangelho, tá certo? Então é uma chance essa situação atual. É também um perigo, enquanto há sempre o risco, atenção aqui, de perder o foco, de não mais discernir o que é o essencial e trocar o fim pelos meios. É a questão do vale tudo para encher a igreja. Se é correto eu não sei, mas enche a igreja. E é esse o critério? Era esse o critério de Jesus, casa cheia? E aqui pense em alguns perigos. Os padres artistas, não estou dizendo se são bons ou se são ruins, só estou dizendo que é um perigo, tá certo? Nessas iniciativas de tornar a fé atraente. Por vezes, senhores e senhoras, tira-se Deus e o seu Cristo do centro. Muito bem, vamos encher a igreja. Para quê? Porque se não for para descobrir Cristo e começar uma relação viva de amor com Ele, não fez nada. Não fez nada. Tá certo? Aí vale aquilo que nós disse para os fariseus. Vós correis o mundo para fazer o prosélito, para converter-o. E quando o converteis, o tornais mil vezes pior do que vós. Então nossa evangelização é para levar o Cristo, ao contato com Cristo. Veja, para que conhecendo o Senhor tenha uma vida no nome dele. Como diz a primeira carta de São João, para que a alegria nossa esteja em vós e a nossa alegria seja plena. Então é uma chance, é um perigo e é um desafio. Enquanto o mandato do Senhor nos faz intrinsecamente missionários. É um desafio. A gente não pode se calar. A gente não pode dizer, não, vamos deixar para lá, já está bom, vamos cuidar da gente e deixar o mundo. Não, nós somos devedores do mundo. Devedores de levar a alegria do Cristo Jesus. O cardeal Ratzinger escreveu um livrinho, que na verdade era uma coletânea de homilias, de conferências que ele fez sobre o sacerdócio. E quando eu fui ler esse livro, eu tomei um susto com o título. Esse livro tem a ver com servidores da vossa alegria. Que título mais doido sobre o ministério, mas é exatamente isso. Nós somos devedores ao mundo de levar uma alegria, uma certeza, o tesouro escondido que a gente encontrou, aquela pérola de grande valor. Há tantas pérolas fora da igreja. Há tantas pérolas nas culturas que não são cristãs. Mas nós encontramos uma. Que como aquele vendedor de Mateus 13, quando encontrou aquela pérola, perdeu o juízo. Vendeu todas as outras para conquistar aquela pérola.
É Jesus, nosso Senhor. É Ele a pérola. É Ele o tesouro. É Ele a alegria. Então vejam, é um desafio para nós. Essa situação de hoje do mundo, veja, a gente não tem que pensar que é pior ou melhor do que o passado. Tem que pensar que a gente, ontem como hoje, deve levar alegria. É a alegria. Não é uma imposição, não é dizer eu creio ou vai para o inferno. É a impostação que tem que mudar. Eu descobri uma alegria. Vou dizer para você, você quer também? Se não quer, continuamos amigos. Se não quer, continuamos. Mas eu tenho que dizer para você a minha alegria. Ela tem um rosto, ela tem um nome. É a certeza da minha vida. É Jesus, nosso Senhor. Então, é um desafio. A gente não pode não evangelizar. Bom, diante disso, no mundo de hoje, há 3 possibilidades de atitudes. E dessas 3, um só é o caminho correto. A primeira possibilidade é o fechamento. É aquele fechamento medroso, reacionário, integrista, anacrônico, que vê o mundo atual como uma realidade perversa e se refugia num conceito estreito e equivocado de tradição, degenerando em tradicionalismo. Não adianta sonhar com a Idade Média. A gente está no século XXI, início do século milênio. É aqui que Deus nos espera, não na Idade Média. Não adianta querer reproduzir a igreja dos primeiros séculos. Não, passaram os 2000 anos. O tempo só volta para trás do fato português. Então, não. Então, nada desse fechamento medroso. Lembre que o Senhor ressuscitado diz: eu vos precedo na Galileia. Galileia das nações. Galileia é a região onde estavam os pagãos. De mistiçagem entre judeus e pagãos. Eu vos precedo lá. Veja que frase impressionante de Jesus. Vós não me encontrareis mais no templo de Jerusalém. Não aqui. Quereis me encontrar? Ide para Galileia. É no mundano. Vão para o mundano. Se joguem, se virem. Eu estou lá esperando vocês. Vocês vão me levar, mas vão me encontrar. Eu estarei lá. É uma questão de confiar, de crer na palavra dele. Então, nada de fechamento. Em relação com o mundo, fechamento. Nós e eles. Não. Segunda possibilidade, que também é um erro, a capitulação diante da atual cultura, dissolvendo a originalidade e radicalidade de Cristo, lendo Cristo, reinterpretando Cristo ao sabor das modas e demandas do momento. Então já não é mais Cristo que ilumina o mundo atual, é o mundo atual que reinterpreta Jesus para agradar o mundo atual. Não, aí não. Aqui, numa visão dessa, a fé cristã já não é sal, não é luz, não é fermento. É apenas uma caricatura de si própria, que não convence e não atrai, servindo somente quando muito para ser manipulado. No Brasil mesmo tivemos dolorosas experiências recentes de igreja que se deixou manipular por ideologia e agora leva um chutão. E uma terceira atitude, que é a correta. A igreja deve estar no mundo sem ser. Que supõe, por sua vez, 2 atitudes fundamentais. Eu acho que um tempo que a gente deveria olhar muito para se inspirar no mundo de hoje, como agir, é a época dos padres da igreja. Veja, na época da patrística, nós éramos minoria. Vivíamos numa sociedade pagã. Como é que nós nos relacionávamos com o mundo pagão? Antes de 313, do Edito de Milão, e antes de Teodósio reconhecer o cristianismo como religião oficial do Império, como era a nossa relação? Ela se baseava em 2 atitudes fundamentais, que eu acho que é o que deveria nos inspirar hoje. Primeiro, identidade. Segundo, diálogo. Primeiro, uma identidade firme daquilo que nós somos, daquilo que nós cremos, dos nossos valores, do nosso modo de viver. O nosso modo de viver não é o do mundo. Os nossos critérios não são os do mundo. O nosso modo de pensar, de agir,
Um dos grandes problemas é que os católicos querem ser mundanos, achando que com isso servem o mundo. Paulo VI, já na primeira encíclica do pontificado dele, na Eclésia Sua, dizia: se aproximar-se do mundo é isso, não. Aproximar-se do mundo para estudá-lo e servi-lo levando o Evangelho, não para capitular. Ser católico de corpo inteiro. Aqui não se trata de ser integrista, mas integralmente católico, sem temores nem complexos. Veja. Tá certo? Então, identidade. Só pode dialogar quem tem identidade. Ninguém é obrigado a concordar comigo porque eu sou católico. Ninguém é melhor do que eu ou pior do que eu porque não é católico. Mas eu sou católico. Então não se pode abrir mão da fé, da doutrina. Não se pode abrir mão do modo, da moral católica, do modo de viver. Católico de corpo inteiro. Sem complexo, sem medo de ser feliz. Veja. E a segunda atitude, diálogo. Quando eu tenho segurança do que eu sou, eu não tenho medo de me abrir e dialogar com o diferente. Diálogo franco, sereno e construtivo, com a honesta consciência de que não somos melhores nem piores do que ninguém. Mas atenção, somos diferentes em relação ao mundo que nos circunda. A gente não deveria tentar tutelar uma sociedade que já não é cristã. A igreja ainda tropeça muito nisso, viu? Às vezes a gente se banana. Por exemplo, quantas vezes a gente esconde, nega, reprime a identidade da gente, mascara, no diálogo ecumênico, no diálogo com a cultura, pensando que com isso atrai. Não atrai, a gente só se torna ridículo, se camufla. Não, a gente tem que ser católico de corpo inteiro. E quantas vezes no diálogo a gente tenta dialogar, mas finge que dialoga e não dialoga? Lhes dou um exemplo bem concreto. Agora mesmo nós mesmos recusamos um documento que ia sair sobre a questão agrária do Brasil. E por que nós recusamos? Vai ter que ser referido ao documento. Porque o documento não dialoga. É doutoral. A partir de uma ideologia desposada por alguns, quer impor à sociedade o discurso. Não, escute outros, escute quem pensa diferente, escutem os especialistas naquela área, de outras linhas, de outras correntes, dialogue, menos palavra, seja mais respeitoso. Então, às vezes, a gente finge que dialoga. Certa vez eu conversando com os professores anticatólicos dos universitários, eu perguntei: por que vocês têm tanta raiva da igreja? Eles me disseram uma coisa que eu me surpreendi. Eles disseram: é porque se a gente deixar, vocês tutelam a gente. Voltar a isso não é brincadeira, não. Finalmente, 4 desafios urgentes. Superar, e aqui eu gostaria tanto de me deter, mas já acabei. Superar, não é, de vez a ideia de cristandade. A igreja, e aqui eu penso na CNBB, da qual eu sou membro como bispo, dos pronunciamentos nossos nas nossas dioceses, da homilia do padre, da relação do padre com os poderes públicos, a gente entender, pelo amor de Deus, que a gente não é mais, tá certo? A sociedade toda não é cristã, não é católica. A gente deve ser uma igreja mais parceira, mais aberta, de diálogo, não é? Não querer impor, tá certo? Muito bem. Pregue bem para os seus filhos, faça dos seus filhos verdadeiros católicos, Santa Igreja, e eles serão sabedores, ao invés de querer ficar impondo seus valores à sociedade toda. Só vai ser antipática, um estresse desnecessário. Não estou dizendo que é para se calar, é um modo como se fala, né? Baixar mais o nariz, tá certo? Segundo, não é? Essa capacidade de dialogar, de escutar de verdade o que o mundo tem a dizer, o que os técnicos dizem. Eu me lembro uma vez um choque que eu tomei. Eu era padre, fui para um encontro, era um encontro que envolvia técnicos, e aproximou-se um senhor de mim e disse: o senhor que é padre,
Que palhaçada é essa que às vezes os bispos estão falando? Eu olhei para eles e disse: o senhor quem é? Eu disse: eu sou técnico em solo urbano. E li o documento que os bispos fizeram sobre a questão do solo urbano. Quem foi o cretino, mesmo que assessorou os bispos disso? Porque não tem coisa com coisa aqui para quem entende, científico, técnico. Falta de capacidade, às vezes, de verdade escutar a questão da laicidade, sabia? Terceiro, a retomada, isso aqui eu só vou dizer, mas veja, porque seria muita coisa aqui, do conceito verdadeiro de reino de Deus. O reino de Deus hoje, como os jornaizinhos, o domingo, apresenta que não é reino de Deus. Bom, muitos teólogos, não é reino de Deus. Tem que se depurar o conceito de reino de Deus de toda influência da cristandade e do joaquinismo, de Joaquim de Fiore. Tá certo? Aqui a gente iria longe, mas veja, né? Que inspiraram as filosofias do progresso e muitas teologias contemporâneas. O reino de Deus como sociedade perfeita aqui na Terra, que é uma ideia que não é cristã. Veja, nós seremos sempre a igreja da minoria. Nós seremos sempre o povo da diáspora. Minoria que deve ser sal, luz e fermento. E por último, a renúncia a toda a tentação pelagiana, pragmatista, antropocêntrica. A gente faz, né? A gente resolve. Não. A gente tem que voltar a abrir espaço à primazia da graça, voltar a colocar Deus no centro. O centro da vida da igreja não é o homem, é Deus. Toda religião é teocêntrica. Se não for teocêntrica, adoeceu, não é mais religião. Não é mais religião. Pode ser uma ótima ONG, pode ser uma ótima agenciadora de ações beneméritas, filantrópicas, mas quando a pessoa quiser Deus, vai buscar em outro lugar, como a Marina da Silva fez. Não é? Aprendeu tudo lá, não é? Aprendeu a liderar sindicato, aprendeu a fazer a defender o direito dos seringueiros. Pronto, ótimo, tudo para ajudar a igreja. Quando quis Deus, você está Assembleia de Deus. Por quê? Por quê? Isso que devia se perguntar por quê. Veja, porque a igreja aí, a experiência foi antropocêntrica e não teocêntrica. Concluindo, deveríamos nos entristecer pela diminuição certa do número e da influência dos cristãos? Não. Nós somos crentes. É o ressuscitado quem conduz os passos da igreja. É Ele quem a guia, quem a corrige, quem a purifica e lhe garante a subsistência. A gente não pode entrar, por exemplo, no erro blasfemo de um Hans King, aquele livro dele, A Igreja Tem Salvação. Veja que loucura, que pretensão. Hans King pensa em apresentar o seu projeto de salvação para a igreja. Isso é blasfêmia. A igreja tem salvação? Tem sim, porque tem um Salvador, Cristo. Precisamos voltar a crer, a nos abrir verdadeiramente para o eterno e absoluto, que escandalosamente entrou no tempo, na matéria, no humano, mas não pode ser capturado e manipulado por nós. Só uma fé, só um culto, só uma praxis que exprimam isto será significativa e salvífica para o mundo contemporâneo com suas luzes e sombras. Era isso que eu queria partilhar com vocês. Obrigado.